entre todas as experiências progressistas sul-americanas, a mais resistente é a da Venezuela, com 24 anos de governos contínuos de esquerda e sucessivos processos eleitorais. A direita explica que a explicação seria, por parte de setores de direita e até de setores de esquerda, a explicação seria de que ali existiria um regime ditatorial. O próprio presidente chileno fala isso, que essa explicação na Venezuela. Lá há uma ditadura e, portanto, não pode ser comparada com os demais países sul-americanos. Qual a explicação que vocês dão à resiliência da Venezuela, que é de todos os países da América Latina aquele que está submetido ao maior grau de pressão internacional? Com a palavra, Rose Martins. Olha, eu acho que o que ocorreu na Venezuela com o Chávez, né, foi um aprofundamento de uma política, uma virada, uma espécie de até revolução, né, isso também é discutível. Eu estou travando um pouquinho aí, tá ok para vocês? Tá travando para vocês? Não estou ouvindo ninguém. Bom, tá travando um pouquinho. Choveu um pouco, talvez esteja um pouco instável a minha internet. O processo que o Hugo Chávez levou adiante na Venezuela, eu não sou nenhuma especialista na Venezuela, mas eu sou da opinião de que ele colocou muito na centralidade dois aspectos fundamentais, que era um projeto nacional e um projeto de integração latino-americana com os povos latino-americanos. Eu acho que isso teve um peso na Venezuela, um processo de identificação do povo, daquela revolução, de que aquela revolução devia ser constante, devia ser levada adiante, uma espécie de transformação social e consciência social de que aquele Estado precisava defender a sua soberania e levar adiante o que começou com o Chávez, né, levando em consideração também todas as mudanças materiais, e claro que tem várias coisas a serem discutidas no contexto da Venezuela, da questão industrial, do que alguns economistas chamam de doença holandesa, tem todas as questões a serem discutidas, qual que é o sucesso disso, mas de uma melhora na vida material dos venezuelanos do que tinha sido os anos 80, os anos 90. Então, eu acho que essa questão ficou muito difundida na sociedade venezuelana, e não concordo, claro, com esse tipo de análise da direita de que é uma ditadura e por isso não é comparável. O povo venezuelano, a gente assistiu isso nos últimos anos, com Juan Guaidó, a defesa do mandato do presidente Maduro, e como eles têm, isso é muito incutido nos movimentos populares da Venezuela, né? Fora todas as questões de dificuldades econômicas que eles passaram por causa dos embargos norte-americanos. Então, eu acho que essa centralidade da questão nacional, a melhora na vida material e um governo de embate, claro, de se chamar de esquerda, de dizer que a revolução era importante, a importância da integração com os povos latino-americanos, eu acho que isso criou um conjunto muito favorável de que assim um pouco com as devidas diferenças, como Cuba, ficasse muito incutido na sociedade venezuelana, na massa venezuelana, a necessidade de defesa de seu país, sua soberania, de sua própria existência. Está travando muito para mim aqui, gente, eu quero pedir desculpa se estiver travando para vocês. Não, mas está dando para ouvir, Rose, pode ficar despreocupada. Com a palavra, Jones Manuel. Então, sobre o tema, tem um artigo muito bom de um camarada do PT, ele é meio reformista, mas entende da Venezuela, que é o Breno Altman. Tem um artigo, Como Chávez atualizou Gramsci para a América Latina e saiu triunfante. E eu não estou fazendo mexão como patrão, não, eu realmente achei o artigo bom, em que o Breno faz um debate que o Hugo Chávez, ele foi um dos poucos líderes do século XXI na América Latina que ele realmente fez uma disputa pela hegemonia. Isso é muito falado no Brasil, de fazer uma disputa de valores, uma disputa de projeto de sociedade, só que na prática, o que a gente chama aqui de esquerda, no Brasil, em boa parte também da esquerda, na América Latina, isso não é feito. O Chávez, ele não aceitou as premissas liberais, tanto na economia como na política. Então, ele foi além da ideia de aumentar um pouquinho a representatividade e as políticas públicas dentro da democracia liberal, e operou um próprio questionamento em si do conceito de democracia liberal,
e trouxe uma ideia de democracia protagônica. Ele foi para além de uma ideia liberal, que é o papel das Forças Armadas é só os militares não se envolverem na política, que é um bordão liberal que não diz nada, né? E que não apresenta proposta de reforma para as Forças Armadas. Ele foi além do bordão liberal, da liberdade de imprensa e de achar que não tem que regular a mídia, que não tem que se considerar o poder midiático como um elemento da luta de classes. O Chávez recuperou noções que estavam meio perdidas na esquerda latino-americana, como a ideia de revolução. A gente pode debater, questionar se o conceito de revolução de Chávez, por exemplo, é um conceito de revolução clássico, marxista-leninista, e por aí vai, ou o conceito de socialismo. Só que fato concreto é que na era do fim da história, o Chávez trouxe de volta noções clássicas que tinham sido perdidas. Né? A ideia de nacionalizar recursos estratégicos, a ideia de socialismo, a ideia de revolução, a ideia de imperialismo, de anti-imperialismo. É por isso, inclusive, que boa parte da esquerda brasileira odeia ou ignora o Hugo Chávez. Né? Não pode ver um imbecil que gosta de Taylor Swift e branco, como Gabriel Boric, que todo mundo ama. Ah, ele é fofinho, ele é bonitinho, ele tem tatuagem, não sei o que, é uma coisa patética. Que é da eleição do Chile. E uma figura como o Chávez, ou uma figura como o Evo, foi largamente desprezado na esquerda brasileira, porque esse povo não gosta muito de gente meio latino-americana, né? Gente meio morena, meio indígena, meio preta, não gosta muito. E o Chávez cometeu o pecado de, por exemplo, resolver a questão militar. Veja, eu fecho o raciocínio com isso. Aqui no Brasil a gente tem uma questão militar pendente. A ameaça do Partido Fardado, ela não acabou. O Partido Fardado, ele entrou nas sombras para recuperar a popularidade. A experiência do Chávez é a experiência mais exitosa das esquerdas em toda a história da América do Sul de dar a resposta à questão militar. Nunca antes na história, como diria o Lula, nunca antes da história da América do Sul, a gente conseguiu ver um projeto de esquerda passar mais de 20 anos no governo sem sofrer um golpe militar exitoso. Isso nunca aconteceu. Especialmente um projeto político com esse grau de transformação, por exemplo, com a nacionalização do petróleo. Então, assim, é um exemplo. Eu lembro que teve uma época que a Carta Capital publicava os artigos, fechando aqui, do sionista, o João Willis, né? Ex-PSOL, que agora está no PT. Inclusive, o PT pegando as coisinhas do PSOL é uma coisa impressionante. Aí o João Willis, toda semana, publicava um artigo reclamando que o Hugo Chávez era militarista, que o Hugo Chávez dava muita atenção às Forças Armadas, investiu muito nas Forças Armadas, gastou muito do orçamento das Forças Armadas. Graças a Deus, né, que o Hugo Chávez conseguiu resolver a questão das Forças Armadas e a Venezuela não teve um golpe militar. Em paralelo, a gente vai ver a situação no Brasil, né? Enfim, a gente viu o que foi que deu. Com a palavra, Iole Ilíada. Bom, na esteira dos meus colegas de bancada, né, eu acho que tem um grande acordo com o que eles falaram, no geral. Eu acho que no caso do processo venezuelano, para além daquilo que é específico do processo nacional venezuelano, das características do processo nacional venezuelano, entre elas o que já foi citado aqui, que é um certo apoio pelo menos de um amplo setor das Forças Armadas ao governo do Chávez, e isso foi muito importante, há algo que eu considero fundamental e que tem a ver com o que eu disse na minha primeira resposta, né? Que se refere às escolhas que você faz para governar um país em que não houve a revolução, que você foi eleito pelo voto, que é um país capitalista e, portanto, no qual as classes dominantes econômicas têm poder, mesmo que você ocupe a cadeira do governo central. E é óbvio que a escolha feita pelo Chávez, seguida agora pelo Maduro, foi uma aposta na disputa ideológica e na organização e mobilização popular. E claro que isso não foi feito apenas com palavras, isso foi feito também com uma opção que em alguma medida pode até merecer uma certa crítica por conta dos fatores que a Rose já disse, da doença holandesa, etc., mas foi uma opção por reverter a renda petroleira fundamentalmente para programas sociais que melhorassem a vida dos setores de baixa renda. Isso se mostrou ao longo da história fundamental para manter esse apoio aos governos de chavistas, vou chamar assim, porque acho que o Chávez já merece que esse adjetivo entre para o nosso vocabulário. Isso diante de muitas tentativas de desestabilização, muitas de várias naturezas, golpes internos, até a patética autoproclamação de um presidente alternativo. E é importante que se diga, até porque o Breno falou sobre a narrativa, né, a respeito do governo venezuelano, de ser uma ditadura, é interessante observar que isso se assenta fundamentalmente
na ideia de que as eleições não são livres. Existe o resto, assim, intervenção nos meios de comunicação, mas o fundamento é que lá as eleições não são livres. O curioso é que houve várias eleições, houve vários observadores internacionais, Instituto Carter já foi observar e referendou, né, as eleições como limpas, etc. Mas isso é baseado numa ideia fundamental. A ideia fundamental é o seguinte: esses governos são maus, esses governos fazem mal para a população. Portanto, como a população pode votar neles? Certo? Como pode a população os eleger? Só pode ser porque existe fraude. Então, vejam que é um raciocínio circular construído em torno disso. Esses governos, eles são governos ruins, fazem mal à população. A população não pode gostar deles. Não pode gostar deles. Bom, se eles ganham a eleição, essa eleição só pode ter sido fraudada. É este raciocínio circular, que não tem nenhum fundamento, nenhum alicerce, nenhuma comprovação, que sustenta a narrativa de toda a mídia, inclusive a mídia ocidental, a mídia pró-americana, principalmente, inclusive a nossa, né? Agora, se sustenta por causa disso. E neste momento, para concluir, vocês sabem que a Venezuela está sob um cerco. Para além do cerco político, ela está sob um cerco econômico, né, que se refere às sanções impostas pelos Estados Unidos, que impõem dificuldades sérias ao processo venezuelano. E teremos eleições, então a gente não sabe, assim, existe um processo lá, não vamos ter tempo de discutir aqui neste bloco. O processo venezuelano afunda esse processo de conversa com a oposição, mas a gente não sabe o que vai acontecer na eleição que vem. Agora, a resistência venezuelana é impressionante, e ela só se deu, no meu modo de ver, porque ela construiu esse duplo poder, né? Ela construiu esse apoio grande, esse apoio social. E acho que isso deveria ser levado em conta nos nossos debates. Muito bem, vamos a mais uma questão. Por que nenhum dos governos sul-americanos, nenhum dos governos progressistas sul-americanos, desde a primeira onda, iniciada em 1999, exatamente com a posse de Hugo Chávez, por que nenhum desses governos progressistas sul-americanos conseguiu escapar da tendência crescente à desindustrialização da região, com a predominância cada vez maior da exportação de matérias-primas, minérios e produtos agropecuários como o setor mais dinâmico da economia, com as consequências sobre a sociedade que todos nós conhecemos, piores empregos e assim por diante. Com a palavra, Jones Manuel. Então, outro dia desse, acho uns 2 meses atrás, eu lancei um vídeo no meu canal debatendo esse aspecto no Brasil, né? É possível reindustrializar o Brasil. E eu falei uma coisa que chocou algumas pessoas, né? Mas é um dado objetivo. Veja, não existe industrialização precedida de uma guerra, em geral, de uma guerra civil, de uma revolução ou de um violentíssimo golpe de Estado. A industrialização tem como pressuposto uma reorganização radical do bloco no poder, que cria um poder político com mão de ferro e que consiga impor ao conjunto da sociedade as mudanças estruturais nos padrões de desenvolvimento, nas relações de propriedade e nos processos de trabalho. Então, por exemplo, fazer uma industrialização de tal sorte que você, no caso da Venezuela, vamos ficar nesse exemplo, você tem um crescimento do preço do petróleo no mercado internacional, consequentemente um aumento da renda petroleira. Converter essa renda petroleira num processo de industrialização, retardando um pouco esse direcionamento da renda petroleira para políticas sociais imediatas, significaria, por exemplo, passar o cerol em toda a burguesia para impedir um golpe de Estado previamente. Porque o governo Chávez fez uma escolha muito clara, a meu ver, de turbinar de política social de maneira imediata para criar base para resistir aos golpes. O processo semelhante aconteceu, por exemplo, na Bolívia, do Evo Morales. Então, veja, para ter uma industrialização, é muito triste isso, a gente precisa ter uma coisa lá em Stalin. A vida é dura, mas é isso. Quer ter uma industrialização, a gente precisa previamente, realmente, fazer uma revolução, passar ferro em toda a burguesia, né? Basicamente, prender, matar, mandar para fora do país, expropriar, nacionalizar o sistema bancário, controlar de maneira centralizada o crédito, fazer uma reforma agrária radical e controlar o setor agroexportador para conseguir fazer toda essa realocação radical da renda do país para um processo de industrialização. Isso sem contar o cenário externo, né?
a necessidade de apoio, de crédito, de acordos comerciais, riscos de invasão e por aí vai. Então, veja, não é um processo fácil. Fazer industrialização é muito difícil. Política industrial é outra coisa. A política industrial, inclusive, é mais fácil de fazer. O governo Lula-Alckmin, por exemplo, está fazendo política industrial. Vai gerar industrialização? Absolutamente nenhuma. Quando acabar os 4 anos de governo, o Brasil vai ser um país que vai depender ainda mais de petróleo bruto, soja, carne de vaca, laranja, café e esse negócio. Percebe? Então, não existe industrialização sem um processo radical de reorganização do poder político. E o mais próximo que se chegou disso foi na Venezuela, e que, infelizmente, com exceção da Bolívia, não foi acompanhado pelo conjunto do continente para poder dar base para um processo de industrialização significativo. Agora, fecha o raciocínio dizendo o seguinte, veja, a Venezuela avançou um pouco na complexidade produtiva da economia, viu? Existem alguns debates que colocam como se a Venezuela hoje fosse a mesma coisa que era em 99 antes do Chávez, e não é bem assim. Não é bem assim. Conseguiu avançar um pouco, agora, claro, muito aquém do que se precisa para sair da situação de monodependência do petróleo. Mas, Janice, só aproveitar que a Ioli seria a próxima a falar, ela caiu, a gente está recuperando ela para o programa, mas esse modelo de industrialização, nós tivemos processos de industrialização na história da América Latina que não tiveram essas características que você citou. O caso do próprio Brasil com Getúlio Vargas. Que não era lá um governo muito fofo, né? Foi um governo nascido das armas, que governou durante boa parte do tempo esmagando a oposição, dando um pau, por exemplo, na oligarquia de São Paulo em 1932, prendendo comunista, fazendo um bocado de coisa, um governo que a gente poderia classificar como bonapartista, mas uma coisa importante, Breno, industrialização dependente. Né? O conceito que a gente tem que trabalhar para explicar a industrialização do Brasil, da Argentina, do México, em menor medida da Colômbia e da Venezuela, é um conceito de industrialização dependente que não rompe com a subordinação ao imperialismo e não rompe com o latifúndio. Justamente por isso consegue criar nichos de modernização, ilhas de modernização, dentro de um conjunto de uma economia que continua, no geral, primário, exportadora, que se aprofunda, né, na era neoliberal, inclusive regredindo vários aspectos da própria industrialização subordinada do período anterior. Rose Martins com a palavra, enquanto quando a Ioli voltar, ela assume a vez dela. Olha, eu concordo com o Jones, que dado o cenário atual, precisa de ter um nível de radicalidade política para levar adiante processos de industrialização na região. E vou falar mais especificamente do caso brasileiro. Eu acho que precisa de um posicionamento político frontal que encare a questão do neoliberalismo e da financiarização da nossa economia. E aqui estou falando que eu estou tomando o exemplo do Brasil. Agora, eu acho que precisa entrar nessa análise, nesse cálculo aí, questões internacionais. E o que muda no sistema internacional. Com a chegada do neoliberalismo a partir dos anos 70 e a partir dos anos 90, quando vira a melhor política, a política de globalização, neoliberalismo, e é o que precisa ser vendido, e os países mais pobres compram essa ideia, e quando governos de esquerda que colocam a questão, alguns nem colocam, para ser justo, colocam a questão da necessidade de industrialização, de lidar de uma forma mais igual ou que consiga levar a cabo adiante processos internos numa economia interdependente, no sistema internacional, de como esses governos encontram dificuldades, tanto com os países mais ricos, como com as burguesias internas que defendem os interesses financeiros desses países, de cadeias produtivas desses países e do sistema financeiro desses países. Então, acho que é um problema bastante complexo da industrialização na região, que, claro, precisa ser visto caso a caso, mas bastante complexo, que essa questão internacional ela precisa entrar no cálculo e ver como esses países vão lidar com isso e construir, ao fim e ao cabo, um discurso político que coloque essa necessidade, a necessidade de industrializar e de se inserir de outra forma no comércio internacional para melhorar a sua economia interna. Mas, para finalizar, eu acho que precisa ter, sim, uma radicalização política que comece a discutir isso e não esse discurso barato de neoliberalismo, financiarização da economia, de empreendedorismo,
que não está dando certo, principalmente no Brasil. Yoli Líada com a palavra. Bom, como vocês viram, eu peço desculpas, eu caí, né? A minha internet caiu totalmente, estou de volta. Você se machucou? Não, só moralmente. Só estou sentindo a dor de não ter ouvido tudo que os meus colegas disseram. Não, é verdade, eu peço desculpas, eu não escutei tudo, então, mas... Oi, Oli, eu disse que tinha que matar a burguesia, só para te atualizar. Ah, então tá bom. Ainda bem que você avisou, porque eu ia começar dizendo, eu concordo com o que os meus colegas disseram. Não, mas falando sério, gente. Bom, primeiro, é importante a gente não esquecer que existe um problema estrutural aqui na região, né? E quando a gente fala em reindustrialização, a gente pensa principalmente no caso brasileiro, né? Mas pouco no caso argentino, mas é preciso lembrar que mesmo com os programas ali da CEPAL, nos anos 50, poucos países aqui da América Latina, de fato, conseguiram desenvolver uma indústria pujante, uma indústria poderosa. Na verdade, os países aqui mantiveram a sua sina de inserção na divisão internacional do trabalho como fornecedores de produtos primários. Então, há um problema estrutural grande. Mas por que os governos progressistas não conseguiram reverter? Bom, eu já dei um certo spoiler disso na minha outra resposta, porque, de fato, e o pouco que eu ouvi dos que me antecederam também tocaram nisso, esses governos assumem num momento da economia internacional que foi chamado de boom das commodities. Era um momento de crescimento da demanda por commodities, motivada principalmente pela China, né? Pela demanda chinesa. E esses governos se beneficiaram disso. Foi positivo. Isso gerou, para governos que assumiram países com problemas de dívida, com problemas de distribuição de renda, com problemas sociais graves, ter um ingresso de renda importante ajudou a que esses governos, ainda que não fizessem não fizessem reformas estruturais, conseguissem fazer políticas públicas e que, de fato, alcançassem os setores populares, né? De tal sorte que, de fato, os indicadores de pobreza, os indicadores sociais de vários aspectos melhoraram muito nesses governos. Mas isso se deve, é preciso reconhecer, em certa medida também aos ingressos obtidos com a venda de commodities. Isso um pouco condicionou este processo até um determinado momento em que chega a crise de 2008 e se percebe que esse modelo esbarraria num esgotamento, e há uma discussão em vários desses países, vários desses governos começam a discutir uma forma de ampliar sua indústria ou de se reindustrializar, como no caso brasileiro. O caso argentino também pode entrar nesse tipo. No entanto, aí você vai enfrentar uma série de questões que, se eu entendi bem, eu peguei eu voltei quando a Rose estava falando, me parece que a Rose fez uma boa exposição das dificuldades, quer dizer, isso não é tão simples assim, porque precisa realmente de um giro na política, e é um giro que implica necessariamente na estrutura desses países em ampliar o gasto público. Quer dizer, não tem como você imaginar que vai fazer uma política de reindustrialização ou de industrialização sem ampliar muito o gasto público. E isso até foi tentado no caso brasileiro, em certa medida, mas houve um esgotamento daquilo que se podia gastar ou daquilo que se imaginava poder gastar, comendo pelas beiradas, digamos assim, utilizando o BNDES, utilizando o Petrobras, e se intentou uma saída, eu estou me referindo ao Brasil como um exemplo, se intentou uma saída na qual se dependeria do investimento privado. E quando se chegou nesse ponto em que, para a reindustrialização, era importante o aumento do financiamento privado, foi quando esses governos chegaram, o governo brasileiro, por exemplo, chegou ao seu limite do ponto de vista do manejo de uma política econômica de crescimento e, portanto, de ampliação das políticas sociais, etc. E também as classes dominantes perceberam que os governos, de alguma maneira, esses governos de esquerda, de alguma maneira, estavam reféns das suas próprias decisões. Isso ajudou a criar um caldo de cultura
no qual eles viram uma possibilidade de derrubar esses governos. É claro que eu estou falando caso brasileiro, mas isso em maior ou menor grau, e em processos distintos, em alguns casos foi um golpe, como aqui, em outros eleitoralmente, mas isso possibilitou que a direita também conseguisse se impor e voltar a vários desses governos. Muito bem. Chegamos assim ao final de mais uma edição do programa Outubro. O programa Outubro é exibido exibido ao vivo de segunda a sextas-feiras, sempre às 19 horas. Eu conversei hoje com Iole Ilíada, Rose Martins e Jones Manuel. Muito obrigado aos convidados e à audiência. Boa noite e boa sorte a todos e a todas. Tchau, tchau.